dava de fundos para uma pedreira, um espaço bonito ali. E, invariavelmente, no fim de tarde, eu via que um grupo de jovens, de uma rapaziada, se reunia ali e ficavam em roda e conversando e dando risadas, e eles fumavam um cigarrinho, que na época eu ainda não entendia o que poderia ser aquilo, mas eu achava aquilo muito legal, pessoas em roda, conversando, trocando ideias e rindo. Aí depois eu fui entender que aquilo era a mesma coisa que eu via na televisão, no noticiário, como uma coisa horrível. Caramba, temos que combater isso, temos que armar a polícia, temos que matar por causa de temos que combater o tráfico. Eu não conseguia entender como aquilo que fazia pessoas conversarem em roda, rindo e curtindo um momento legal, como que aquilo poderia ser tão terrível, que precisasse ser tão combatido. Então, acho que desde essa época, desde essa contradição, que a minha curiosidade para entender o porquê desse preconceito todo, o porquê desse conflito todo, o porquê dessa palavra, produto, comportamento estar associado a algo de prisão, de polícia, e não como diversos hábitos de consumo e culturais que temos. É bom lembrar, gente, que, na realidade, a maconha foi demonizada no século XX resultado de uma disputa comercial nos anos 20, 30, nos Estados Unidos, em que produtores de algodão e depois de nylon fizeram isso para destruir a produção de cânhamo, que era de quem? Era dos mexicanos, eram dos pobres, eram das raças diferentes. Mas olha só a campanha, gente, o filme, são peças de propaganda que seriam cômicas, que são cômicas hoje, não tivessem tido efeitos trágicos. Vamos assistir. Several weeks later, after smoking reefers, Marty's befogged brain hit on a clever way to open pop bottles. Later, Stan went to the hospital for swallowing broken glass. Marty badly cut the inside of his mouth, though he didn't even know it at the time. Before long, Marty was hooked, physically dependent on heroin. Nothing mattered but the ever-present craving for the drugs. Could you pass the salt, please, darling? Stone of sloth. Ai, ai. Bom, vamos lá. Entre certas ideias equivocadas que persistem, Siddhartha, existe a de que maconha destrói neurônios. O que se sabe, o que a ciência sabe sobre isso? Olha, Pedro, esse é um dos exemplos de mentiras, de mitos criados em torno da maconha para fomentar esse pânico moral. Então, é muito comum encontrar pessoas que acreditam em vários países diferentes que maconha mata neurônio, quando, na verdade, é exatamente o contrário. Os canabinoides, as substâncias que estão presentes nas flores da maconha, em outras partes da planta também, mas sobretudo nas flores, elas podem promover a formação de novos neurônios e também a formação de novas conexões entre neurônios. Até cito o livro do Bruno, um depoimento do Nelson Mota, falando, olha, consumi maconha a vida toda e tem uma memória incrível, né? Um repertório impressionante de artistas, de cantores, compositores. E é exatamente o contrário. Por isso que hoje a maconha é uma grande revolução na geriatria. Agora, essa é exatamente a razão pela qual adolescentes, jovens, devem se abster do consumo de maconha. Maconha, não sei, no caso de uma patologia, de uma indicação médica, não é para jovens, é para adultos e para pessoas mais velhas. E a propósito, Nelsinho Mota fumou seu primeiro baseado com 23, 24 anos de idade. Quer dizer, já era adulto e, durante a adolescência, não é recomendado. Isso é algo que, hoje em dia, é claro e necessário sempre alertar. Isso é interessante, né? Porque se você fala para o seu filho não fuma maconha porque isso mata seus neurônios, isso é uma mentira, isso faz com que a interlocução seja perdida. Mas se você chega para o seu filho adolescente e diz, olha, você já tem muito neurônio, você já tem muita sinapse, se você aumentar isso daí, isso pode te prejudicar na vida, te prejudicar na escola, prejudicar suas relações sociais, familiares, essa é uma informação verdadeira, essa é uma maneira de jogar limpo, papo reto e dizer, olha, não é que isso seja ruim, mas nessa idade, nesse momento, isso pode ser ruim, sim. Novamente, há pessoas que não vão ter problemas.
mas muita gente vai ter problema. Em média, na população, já se demonstrou uma síndrome amotivacional ligada ao uso precoce e abusivo de maconha. E entre adultos, qual é para quem a maconha não é definitivamente recomendada? A gente pode dizer que toda substância tem grupos de risco, né? Não existe nenhuma substância que seja segura para todo mundo, senão tinha gente intolerante à lactose, ou que tem alergia a camarão. Então a gente precisa conhecer os grupos de risco para fazer qualquer tipo de uso seguro. No caso da maconha, os grupos de risco, eu diria que são mais ou menos consensuais, são mulheres gestantes e lactantes. Existe uma evidência crescente de que pode ser prejudicial no desenvolvimento do feto ou do bebê. Jovens, adolescentes, né? Já falamos sobre isso está bastante claro, bem demonstrado. Pessoas que têm uma tendência à psicose por uma genética familiar, por exemplo, de esquizofrenia ou de bipolaridade, devem evitar o consumo do THC, que é uma das moléculas importantes contidas na flor, né? Mas essas pessoas também devem evitar o álcool, então não seria uma razão para proibir a maconha. E também devemos lembrar que a maconha contém o canabidiol, o CBD, uma outra molécula que essa sim pode servir como remédio para a psicose. Então eu preciso qualificar e saber de que maconha se está falando. E um quarto grupo seria o das pessoas com tendência à depressão, porque a evidência que existe hoje é que em baixas doses a maconha pode ser antidepressiva, mas em altas dosagens ela pode, na verdade, cursar com depressão justamente por levar uma síndrome amotivacional. Olha, eu tenho uma entrevistada no livro do Bruno, que também é citada, aparece no livro do Siddhartha. É uma mulher que eu conheço, posso dizer que é minha amiga, tenho grande admiração por ela e pelo trabalho dela. Margarete Brito, olha aí uma reportagem do Fantástico sobre Margarete Brito. Margarete enfrentou a justiça, a polícia, a política, o preconceito. A filha dela, Sofia, tem uma doença genética rara, que provocava dezenas de convulsões por semana. Depois de anos e diferentes tentativas, o medicamento que mais ajudava a Sofia na redução das convulsões era o canabidiol, substância presente na cannabis, a maconha. Plantar a cannabis sativa, a maconha, é proibido no Brasil. Mas uma decisão judicial garantiu que os pais da Sofia pudessem cultivar a planta para fins medicinais. De 2015 até 2020, os pais plantaram a cannabis sativa em casa e produziam artesanalmente o óleo rico em canabidiol, a parte da planta que não tem substâncias alucinógenas. O que sobrava, eles doavam para o tratamento de outras crianças. E isso acabou virando uma missão de vida mesmo. Você só consegue quebrar o preconceito com informação. Brunão, para você, qual é o grande mérito da atuação da Margarete? A desobediência. Ela foi muito desobediente. e eu acho que a sociedade, para evoluir, ela precisa de pessoas desobedientes. Porque se a gente for só depender dos nossos legisladores, eles não nos representam como um todo. Então, quando eu vejo a Margarete e depois da Margarete, todas as associações são assim, tem a PEPDA, mas tem diversas associações. E esse associativismo, para mim, é o que nos trouxe até este momento que estamos, onde, sim, evoluímos, estamos aqui debatendo, mas ainda falta muito. Então, acho que o grande mérito da Margarete foi ela ter escutado o coração dela como mãe, a urgência como mãe, a desobediência e o poder de organização e de comunicação, né? Ela é sensacional. Mas, Siddhartha, você também recorreu à justiça. Você conseguiu um habeas corpus para plantar e produzir óleo de cannabis. Por que você acionou a justiça nesse caso? Olha, eu sou paciente, faço uso de cannabis para tratar dor articular, inflamação e ansiedade. E o Brasil vive esse vácuo regulatório, né, que, como muito bem disse o Bruno, permitiu, foi uma oportunidade que foi aproveitada pela sociedade civil. As associações são a coisa mais pujante, mais bacana, né, que realmente moveu esse debate adiante, mesmo em anos de retrocesso, de reacionarismo. E, no meu caso, sendo associado, sou associado da APEP atualmente, eu em algum momento falei, não, mas seria muito bom se eu pudesse produzir o meu próprio óleo. Então, eu recorri, solicitamos um habeas corpus, obtivemos a advogada Marina Bortoloni
teve sucesso nesse habeas corpus, e depois ele foi cassado pela segunda instância e tivemos que esperar um julgamento em terceira instância no STJ, e aí finalmente esse ano a gente conseguiu a aprovação, houve todo um apoio da Rede Reforma, que é uma rede importante de advogados que ajudam a pessoas, inclusive quando elas não têm recursos pro bono, a fazerem esse tipo de pedido. Agora, o que eu acho que é importante a gente entender é que quando um direito inalienável precisa ser garantido por habeas corpus, e muitas pessoas passam a ter esse direito por causa desse tipo de atrito, é hora de reconhecer como um direito geral, né? Por isso que tem o PL 399 acontecendo no Congresso, por isso que tem o recurso extraordinário sendo julgado no STF. Agora, é importante a gente lembrar que esse debate, do ponto de vista da classe média branca, que somos nós aqui, ele avançou muito. Mas do ponto de vista da população favelada, da população preta, parda desse país, que não consegue nem fazer a marcha da maconha, porque a polícia impede, esse debate avançou muito pouco. E a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma superpopulação carcerária, em que quase 30% das pessoas estão lá por causa de comércio de pequenas quantidades de drogas, muito, em grande medida maconha. Olha, acho que é uma boa hora para a gente incluir na conversa uma médica que pratica, defende o uso terapêutico da cannabis e é uma autoridade no assunto. Carolina Nossetti. Bem-vinda, Carolina. Doutora Carolina, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite, Bial. Boa noite, Siddhartha, Bruno. Prazer estar aqui. Boa noite. Doutora, quantas pessoas você já tratou com maconha e que teve bons resultados? Entre os meus pacientes, os pacientes que eu atendo junto com outros médicos, cerca de 8.000 até hoje, nos últimos 10 anos. Puxa, é uma amostra muito significativa, né? São 10 anos de jornada. E no começo era bem desafiador, porque a gente não tinha médico suficiente, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, com conhecimento. Então, foi uma jornada que desafiadora, mas que certamente nos últimos meses a gente vê que a democratização da informação está chegando, está melhorando, as pessoas estão tendo mais acesso à informação sobre o tema e de uma maneira geral, elas têm mais qualidade de vida para os pacientes. Para que doenças a cannabis é mais recomendada? A gente tem uma maior robustez de artigos científicos no uso da cannabis para dor crônica, espasticidade da esclerose múltipla, também náuseas e vômitos relacionados a quimioterápicos, isso pelo livrinho do CFM. Mas a gente sabe que em epilepsias, algumas epilepsias raras, a gente também tem esse nível de evidência. Mas, Bial, na prática clínica, a gente vê uma outra situação. Eu vejo uma resposta clínica bem interessante nos casos de ansiedade, insônia, os pacientes com autismo, Alzheimer e Parkinson, e algumas condições de doença autoimune também. Quando você fala desse uso terapêutico, você está singularizando o canabidiol, o CBD, porque, como já disse o Siddhartha, como a gente já falou, existem entre centenas de moléculas na cannabis, o THC, que é psicoativo, que é o que dá o barato, assim, digamos, usando uma expressão ali oriental, é yang, né? E o CBD, o canabidiol, que tem efeitos opostos, que é yin, né? Relaxante, não dá é psicoativo também, mas não dá barato, né? Só o CBD é útil à medicina, doutora? De forma alguma, a planta inteira tem benefícios. A gente vê na prática clínica uma resposta muito melhor dos pacientes que usam a planta como um todo do que quando a gente faz uso desses componentes isolados. A gente tem uma efetividade melhor, então isso quer dizer que uma quantidade menor de produto precisa ser utilizada, na maioria dos casos, e a redução dos efeitos colaterais devem ser considerados. A gente vê que é uma planta muito rica, tem outros componentes ali, como, por exemplo, os terpenos, Bial, também tem um potencial terapêutico relevante. Então, certamente, a planta como um todo, a gente vê uma resposta melhor dos pacientes. E não é por acaso que, através da evolução, ela fez a composição, é um composto de várias moléculas, não é? A gente que, né, na nossa cabeça analítica humana que vai separando e experimentando. Mas vem cá, assim, hoje, a rigor, lei, o cultivo da maconha é proibido no Brasil. Então, os medicamentos à base de cannabis são importados, são caros, né?
Existem outros meios de acessar a maconha? A gente já falou das associações de pacientes, mas são associações que, como disse o Siddhartha, vivem negociando nas frestas jurídicas, né? Nas frestas da lei. Quais são os outros meios de acessar a farmaconha? Sim, a gente tem acesso por meio das farmácias hoje, temos 30 produtos já registrados como produtos derivados de cannabis na Anvisa, que podem ser comercializados. Nem todos estão na farmácia, mas a gente já tem 30. Temos um medicamento, isso quer dizer que passamos por todas as fases relacionadas a estudos clínicos, que é um produto que tem um pouquinho mais de THC do que o CBD, mostrando que o THC não é do mal. E a Anvisa permitiu esse medicamento ser vendido na farmácia. A gente tem que acreditar na seriedade e no profissionalismo da Anvisa. A farmácia de manipulação, mais recentemente, também é uma outra forma de se acessar. E os produtos importados. Hoje a gente tem cerca de 400 marcas sendo comercializadas no Brasil por meio da importação. E a gente tem 2 empresas que estão caminhando para fazer o beneficiamento no Brasil, ainda não pode, né, o cultivo, como vocês mencionaram. E eu queria complementar o Bruno e o Siddhartha com relação ao habeas corpus e lembrar que isso é um direito das pessoas, é um direito, inclusive, constitucional. E a gente tem que ir atrás, a gente pode ficar parado. E a desobediência que o Bruno estava falando, acho que tem que ser de todos nós, não tem que ser só de um ou outro, ou só dos ativistas. O paciente que foi no médico e não conseguiu o que ele queria, tem que ir atrás, vai atrás de informação, a gente não pode ficar parado, porque acesso é possível hoje no Brasil, apesar de ainda um pouco desafiador em alguns casos. Queria botar na roda aqui, para usar o termo, uma discussão que, mesmo nos Estados Unidos, antes da legalização pura e simples em vários estados americanos, havia um sistema meio hipócrita mesmo, né? Não, é terapêutico. Então o sujeito ia, tinha um médicozinho, um mediquinho que... o que você tem? Estou com um probleminha. Inventava qualquer coisa, o cara te dava uma receita, você ia na porta ao lado e comprava. Agora a coisa está mais transparente. O discurso de defender o caráter, as propriedades terapêuticas da maconha é necessário para ocultar o uso recreativo, ou, como diz o Bruno, adulto da maconha? É feio falar em uso recreativo? Vamos lá, eu queria botar essa discussão na roda entre vocês. Eu vou dizer que não tem como diferenciar a categoria, é uma planta só. E se a gente usar nesse momento para a terapia e daqui 3 minutos para o uso recreativo, ninguém vai conseguir fazer essa diferenciação. Não faz sentido a gente separar. Claro que como a gente está ainda no começo da regulamentação, né, no caminho para a regulamentação, fica um pouco mais fácil para os legisladores tomarem essa decisão se a gente coloca as coisas em caixinha. A gente sabe que a planta é uma só. Claro que pode ter uma diferenciação de qualidade, mas também pode ter um produto terapêutico com uma qualidade baixa. Mas é uma estratégia, então, política, é uma estratégia de marketing quase, né? Pode ser, e eu diria que funciona muito bem. Eu vou dizer assim, na parte médica, se eu falo para um paciente a palavra maconha, e se ele repete isso dentro de casa ou para um outro médico, a receptividade é uma. Se eu passo a palavra cannabis para esse mesmo paciente, ele compartilha isso nos seus ciclos familiares, a receptividade é diferente. Então, por mais que eu não tenha nada contra o uso da palavra maconha em si, eu sei que dificulta o acesso em alguns casos. Então, a gente tem uma sensibilidade semântica, mas a planta é a mesma e não vai fazer diferença se a gente chamar de A ou B, certamente. O que vocês querem acrescentar? Bruno, Siddhartha? Eu estou com a cabeça aqui com um monte de coisa que a doutora falou. A mim incomoda muito o termo recreativo. Eu acho que o termo recreativo está associado com o maconheiro aí da preguiça, o maconheiro preguiçoso. Ele só quer ficar de vagabundagem. Vagabundagem sinônimo de recreativo. Eu uso para trabalhar, o Nelson Motta usa para trabalhar. Por mais que eu ame o que eu faço, não é recreativo.
E olha, como diz o Siddhartha, não sei se foi na entrevista dele ou no livro, é um segredo de polichinelo, ou seja, não é segredo para ninguém que atletas usam maconha com grandes resultados, seja para o surf, seja para o basquete. Não é uma droga nichada. Tem pessoas ricas, pobres, pretas, brancas, não tem nicho. E para você ver, no meu livro eu tentei ter entrevista com um cirurgião plástico, um grande cirurgião plástico, renomado cirurgião plástico, que eu sei que gosta de fumar a maconha dele quando ele chega em casa, no final do dia, em vez de tomar lá o whiskinho, ele fuma lá o baseado dele. Ele não quis me dar uma entrevista, com medo de como é que os clientes, os pacientes dele iriam entender isso. Então, olha que nível que está o preconceito semântico, o preconceito do tema de debate. Como cientista, Siddhartha, a cannabis já ajudou você, ajuda a ciência, a sua prática de neurocientista, a responder questões que são postas no estudo do cérebro? Olha, Pedro, quando eu comecei meu curso de biologia, em 1989, não se sabia que havia no nosso próprio corpo o sistema endocannabinoide, ou seja, aquele sistema que produz moléculas semelhantes às moléculas da maconha, só que endogenamente, internamente, né? Todo mundo que está assistindo aqui agora tem no próprio cérebro, no sistema imune, moléculas muito semelhantes àquelas da maconha. Se você é muito contra a maconha, considere que você não viveria, não existiria se você não tivesse dentro de você moléculas análogas às da maconha. De lá para cá, muita água passou embaixo da ponte. Então, do ponto de vista da neurociência, eu vou até ser mais amplo, do ponto de vista da biologia e da medicina, não dá mais para falar de nada sem lembrar que existe esse sistema. Esse sistema é uma grande encruzilhada metabólica que permite a regulação do sono, do apetite, da formação de memórias, da resposta imune. Então, quando muita gente reclama, a maconha é uma panaceia, ela não é panaceia, ela não serve para tudo. Mas ela tem muitas indicações porque ela faz uso de um sistema que é extremamente prevalente, que se comunica bioquimicamente com muitos outros sistemas no corpo e que leva a um equilíbrio, né? Permite uma homeostase, um equilíbrio do sistema, que é o que a gente chama de saúde. Doença é a falta de equilíbrio. Antes de ir para o intervalo, eu vou deixar uma bombinha para vocês responderem depois dos comerciais, que é o seguinte: na hora de regular isso, com que sistema vocês simpatizam mais? Com o modelo americano, o mercado, ou com o modelo uruguaio? Tudo na mão do Estado. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa sobre maconha, com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, o jornalista Bruno Levinson e a médica Carolina Nossetti. Siddhartha e Bruno estão lançando livros sobre a planta. Siddhartha, As Flores do Bem, e Bruno, baseado em papos reais. Então, em pouquíssimo tempo de legalização em vários estados americanos, já se criou uma indústria bilionária pela cannabis e um mercado florescente, para usar um termo a propósito. E aqui do lado, nosso vizinho, sempre pioneiro Uruguai, optou pela via do Estado, a maconha estatal. O que é mais simpático para vocês? Siddhartha, Bruno, Carolina? Olha, Pedro, o Uruguai, assim como o Canadá, faz uma regulação estatal. Eu sou simpático a essa ideia porque eu acho que droga não deve ser... Se uma droga produz bem-estar e causa dependência, então não precisava nem de propaganda positiva em nenhum veículo de comunicação. É só você colocar ela no mercado que ela vai ter o seu público, né? Mas pensando no acesso, a gente só vai ter acesso realmente franqueado à população dessa terapêutica canábica quando ela estiver disponível no SUS, por exemplo, nas farmácias vivas do SUS. Então, nesse sentido, acho que o Estado precisa participar. Entretanto, o que acontece nos Estados Unidos, eu sou crítico do que o capitalismo está fazendo com a maconha. Quer dizer, em Nova York, a pessoa era presa por fumar um baseado há 3 anos atrás. E hoje tem gente na rua pedindo, entra na loja, compra. Eu acho isso um exagero. Agora, o que eu acho interessante, em Nova York, por exemplo, as pessoas que recebem autorização para vender maconha são aquelas que estiveram encarceradas por posse de maconha, sobretudo pessoas negras. Isso é uma política de reparação social que precisa acontecer no Brasil. Bruno? Eu acho muito importante isso que o Siddhartha acabou de falar. O Brasil é um país muito grande, uma população muito grande,
Então, não acho que a gente vai conseguir importar um modelo. A gente vai ter que criar um modelo nosso, evidentemente, com a experiência dos outros. Mas quando você fala da nossa população carcerária e por que estão lá, então, com certeza, eu acho que essa questão da reparação social tem que estar envolvida nesse discurso. E não acho que, assim, nos Estados Unidos, não começou dessa forma que o Siddhartha falou. Eles se aperfeiçoaram e viram que, olha, a gente tem que legalizar também quem estava trabalhando nesse mercado ilegal. Eu acho que aqui também passa por isso. No caso do Uruguai, o que eu gosto muito do exemplo uruguaio, só ainda falando dos Estados Unidos, né? Quando eu vejo e leio que a Forbes, né, uma super revista, especula, projeta que até 2025, daqui a pouco, o mercado americano vai estar faturando 30 bilhões de dólares, então isso, como informação, me interessa. 30 bilhões de dólares, isso é imposto, isso gera emprego, e se eles estão faturando 30 bilhões de dólares, é porque pessoas como nós estamos importando deles. A gente está desenvolvendo o mercado para eles, enquanto a gente deveria estar desenvolvendo os nossos laboratórios, a nossa indústria, aqui também, não só virar a estatística da Forbes do mercado americano. Mas, enfim, do mercado uruguaio, o que eu acho interessante é que tem uma visão ali sob o ponto de vista do usuário, né? Então, olha, se eu sou um usuário e eu sei plantar, eu quero plantar, eu posso plantar na minha casa 6 mudas, que é uma boa quantidade de mudas florescendo, e eu posso fazer o mesmo óleo que está sendo vendido para o SUS a R$ 2.500, pessoas, growers, sabem fazer por R$ 80. Então, ele plantando, ele pode fazer. Ele plantando, ele pode fumar. Ah, cara, eu não quero plantar, eu não sei plantar, não vou ficar cuidando de plantinha. Eu posso comprar na farmácia uma maconha produzida e distribuída pelo Estado a um preço que o Estado vai controlar. Esse preço está lá na farmácia. Carolina, e você, para concluir o nosso programa? Estado, mercado ou, como dizem os chineses, não importa a cor do gato, contanto que mate o rato? Bom, eu gosto também dessa estrutura do Uruguai, que olha o paciente. O médico gosta de estrutura, a gente quer saber que o acesso vai estar ali, com um processo, com cuidado. Agora, ninguém vai chegar com 30 bi de mercado com estrutura estatal, mas não vai, porque é tanta regrinha, tanta caixinha, que a gente não chega lá. Então, eu morei quase 10 anos nos Estados Unidos e é muito diferente o formato que eles fazem, negócios, e o acesso lá é muito bom. Então, antropofagicamente, que é a nossa vocação brasileira, vamos pegar o que presta do sistema americano, o que presta do sistema uruguaio, vamos fazer o sistema brasileiro. Muito obrigado, Siddhartha. Prazer estar com vocês. Saudade de estar com você com pessoalmente. Certeza. Saudade recíproca. Obrigado, Bruno. Carolina, foi um grande prazer. Valeu, Carol. E a gente Bruno. termina recomendando, porque como esse assunto é muito grande, você certamente vai se divertir vai se divertir e se informar, recreativo e terapêutico, o livro baseado em papos reais do Bruno, histórias maravilhosas. Tem até meu sogro aqui com uma história muito boa, o Mário Prata, e o livro do nosso querido, grande cientista, referência da neurociência no Brasil e no mundo, Siddhartha Ribeiro, As Flores do Bem. Até a próxima!